Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Ao fundo a gente estava ouvindo aí a música Dreamland do artista, né, John Easton, no site Upbeat, vai estar aqui na descrição do vídeo. E semana passada eu tive que, né, ficar 2 dias sem gravar em função do trabalho que eu estava fazendo e tal, e hoje eu estava aqui, né, meditando um pouquinho agora, refletindo sobre a vida, sobre várias coisas e tal, e aí eu estava sentindo uma conexão muito forte com a espiritualidade agora há pouco. E é impressionante, né? Depois que se adquire um hábito, né? E obviamente a espiritualidade também trabalhando da maneira dela, né? Obviamente faz a gente se sentir muito bem, com uma vontade muito grande de poder fazer alguma coisa, de poder compartilhar com vocês essa sensação de algum jeito, né? E enfim, eu sei que é tudo muito simples, é tudo muito humilde, é tudo muito pequeno, até ainda mais, enfim. Eu fico feliz de estar aqui, podendo fazer esse pequeno trabalho aqui, vamos dizer assim, né? Essa pequena colaboração, né? Em vez de ficar fazendo qualquer conteúdo de aleatório, né? Como é legal poder falar de espiritualidade, e como seria importante se mais pessoas viessem a falar e isso fosse de fato uma coisa mais relevante para as pessoas, que de fato mas as pessoas ainda, muitas pessoas ainda não percebem o quanto isso é legal, né? Em função de tudo que vem acontecendo na nossa sociedade, de mentiras, de forçação de barra, de toda espécie, né? E aí o que acontece é que as pessoas né, não conseguem se encontrar dentro da espiritualidade e acabam se afastando, né? E que eu acho que em última instância também é uma particularidade, porque a gente, quando está encarnado aqui, né, tudo é autorresponsabilidade, né? Tudo passa pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, né? Nós temos muitas oportunidades, mas em última instância a decisão sempre vai ser nossa. Então, veja, nós nunca tivemos tanta informação como nós temos agora, e mesmo assim é difícil a gente encontrar a verdade, né? Porque a verdade absoluta, ela vai existir dentro de cada universo em específico. Não existe uma verdade que sirva para todo mundo, né? Existem apenas fatos, e essa sequência de fatos, vamos dizer assim, é que nós chamamos de verdade. Aquele negócio que você consegue interpretar dos fatos é que a gente chama de verdade. Mas que na verdade, que no fundo, né, essa verdade não existe, né? Essa verdade é uma descoberta particular de cada um. E na espiritualidade é a mesma coisa. Então assim, né, cada um deve buscar conhecer-se a si mesmo, né? Encontrar os caminhos para, de fato, despertar essa conexão, né? Eu não vou nem dizer despertar, mas para a gente começar a perceber essa verdade da conexão, né? Porque essa conexão existe, a gente faz parte da natureza, desse mundo criado por Deus. Então a gente, né, seja lá quem for Deus, né, que não me receba, qual seja sua forma e tal, a gente é muito pequenininho ainda para tentar entender quem é esse ser, né? Quem é essa... Enfim, Deus é tudo, né? A gente não pode nem isolar ele na condição de chamá-lo de ser, né? Enfim, nós não temos condição de chegar nisso, mas uma coisa a gente sabe: todas as vezes que a gente faz coisas legais, a gente tem uma conexão positiva, e isso é maravilhoso, tá certo? Bom, como vocês sabem, esse aqui é um canal de
espiritualidade, e a gente faz nessa playlist aqui o Evangelho no Lar, que é uma sequência de preces que nós fazemos, e para isso nós usamos livros, e nós usamos nesse caso 3, e esse livro, um dos livros base que eu chamo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O outro livro, nós terminamos ele hoje, que nós estávamos lendo ele na sequência. Então, se você pegar os últimos vídeos que nós fizemos aí, tem essas leituras desses capítulos na sequência. E esse livro aqui é um espírito do Lancelin, né, pela mediunidade de João Nunes Maia, né, e se chama Cirurgia Moral. Hoje a gente termina ele, então no próximo vídeo provavelmente teremos um livro novo. E a gente usa também como livro base esse outro livro aqui, que é Flor do Dia, do Sri Prem Baba, né? E cujo objetivo é criar um panorama, vamos dizer assim, de leituras, né, edificantes e tal, e aí a gente vai discutindo, vai vendo se tem a ver, se não tem, se faz sentido ou se não faz, segundo o que a gente entende, né, e segundo também os parâmetros de verdade que a gente quer encontrar nisso tudo, tá certo? Que eu acho que a espiritualidade, acima de tudo, é reflexão, é autorreflexão, né? E isso é muito importante. E eu acho que compartilhar essa ideia de que é uma busca pessoal e intransferível é muito válida, porque nunca, eu acho, nós teremos um único credo, uma única evangelho, uma única coisa que sirva para todo mundo. Não tem isso, né? Essas descobertas elas deverão ser pessoais, né? Enfim. Bom, como vocês também já sabem, né, nesse momento eu já fiz alguns minutos de respiração profunda, de meditação, de mentalizações, e aí a gente começa então a partir de agora a evocação dos nossos bons amigos, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, é com infinita e grande alegria que estamos aqui mais uma vez para realizar esse trabalho humildemente, oferecer a nossa colaboração para que essa vibração de teor anímico possa ajudar a espiritualidade nos seus trabalhos de alguma maneira, que nós possamos emitir bons fluidos, boas vibrações, para que as consciências mais necessitadas possam serem despertadas, se for o caso, possam ser ajudadas, acessadas, iluminadas, queridas, que possam ser, enfim, angariadas para o entendimento, para a luz, para o esclarecimento, para a paz interna, para o amor ao próximo. Dessa maneira nós pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que estejam conosco, orientando os nossos pensamentos, permitindo que nós possamos ter bons momentos a partir de agora, com tranquilidade, fazendo as melhores leituras e interpretações possíveis a partir de agora. Que vós, os bons espíritos, sejam consagrados e também contemplados pelo amor de Deus em sua infinita bondade, ajudando-os e recompensando-os pelo trabalho abnegado que fazem sempre. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Todos os seres em todos os mundos sejam felizes.
Sacrifício da própria vida. São Luís, Paris, 1860. Nós estamos na página 85. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo se suicidar, é culpado por procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil o seu gesto? Essa é uma pergunta e aí vem a resposta. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar a vida e, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento em que a morte se viria para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar a ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir ao seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois, uma vez morto, ele não servirá para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer, sem temor, o sacrifício da vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isso pode ser visto como um suicídio? A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quando se pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que se estiver na boca de um canhão? Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. É engraçado, né? Eu tava conversando com meu irmão, fazia tempo que eu não falava com meu irmão, eu tava falando com meu irmão hoje, domingo, né? E a gente estava falando dessa necessidade da fisicalidade, né? Da vida, né? Que é um negócio que a gente estava discutindo e refletindo sobre, né? Porque, por exemplo, no mundo da espiritualidade, onde não existe corpo, não existe massa, não existe a fisicalidade, vamos dizer assim, né? Essa interação com a matéria especificamente, tudo é forma pensamento. Então, se você tem uma criatividade, você inventa uma coisa, pensa alguma coisa, naturalmente aquilo começa a tomar forma, porque a energia se plasma numa velocidade muito grande. Pelo menos eu imagino que seja assim. E das leituras que a gente tem, dos estudos que a gente tem várias comprovações, vamos dizer assim, ou pelo menos muitos textos que concordam na mesma coisa, né? Que a matéria é extremamente a energia é extremamente sutil, né? E ela pode ser facilmente moldada. Então, da mesma maneira que os espíritos em sofrimento no umbral, né? Eles acabam gerando o próprio sofrimento por conta dos pensamentos entrópicos, né? Quer dizer, ele por exemplo, ele fica aficionado por, sei lá, um exemplo chulo, tá? Um cara muito apegado a dinheiro, não sei o que lá aqui na Terra, extremamente avarento, não sei o que lá e tal, e aí ele vai pra lá e morre inesperadamente, né? Desencarna inesperadamente, aí lá ele fica pensando que está perdendo dinheiro, que precisa juntar esse dinheiro, não sei o que lá. É um tipo de sofrimento, vamos dizer assim, se é que isso existe, mas enfim, eu estou dando como exemplo. Então, o que acontece? Nessa situação, ele está num pensamento cíclico, entrópico, e ele não tem controle desse pensamento, né? Porque ele está em surto. Quer dizer, ele deixou a emoção tomar conta da razão, e aí a razão vira um pensamento cíclico e ele entra em surto. X.
da mesma maneira, por exemplo, você não pode querer habitar uma alta esfera espiritual, vamos dizer assim, se você não tem controle da sua razão e do seu pensamento. Até, por exemplo, a gente vê em alguns romances espírita, né, que é uma tese, pelo menos, de que, por exemplo, alguns espíritos, às vezes, até já com certo grau de avanço, às vezes em contato com situações umbralinas, né, por exemplo, algum parente que esteja preso numa região mais densa, eles acabam às vezes, né, transigindo com essas emoções e com essas coisas, e é muito difícil às vezes, né, se manter lúcido nesse lugar, né, nesse lugar de surto que é o umbral, né. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque volto naquela ideia de que para mim faz muito sentido. Se você vive num lugar onde repleto de energias sutis, é claro que o teu raciocínio, o teu pensamento, a tua insuflação de uma ideia, qualquer que ela seja, né, a partir do momento que você começa a fomentar uma ideia, aquilo começa a virar realidade. Quando a gente vem aqui para a Terra, parece que é um treinamento que a gente precisa fazer para saber controlar os nossos pensamentos, a ponto de a gente saber exatamente o que a gente quer pra gente, que é a autorresponsabilidade. Então, estava conversando com meu irmão justamente isso. Imagina se a gente começa com pensamentos entrópicos, né? A gente começa, enfim, pensamentos cíclicos e não sei o que lá, onde a gente vai parar, né? Então, no mundo físico, a gente precisa de atitudes físicas, de ações físicas, de coisas físicas, né? Então, por exemplo, se você quiser mudar alguma atitude, alguma coisa, você precisa de uma coisa que dê lastro, sabe, no planeta, para aquela coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, você não vai, por exemplo, um exemplo bem ruim, tá? Por exemplo, você não vai, sei lá, de repente perder peso. É ruim, tá, o exemplo, mas só para você ter para trazer pro chão, né, também, senão vai ficando uma coisa muito complicada. Mas, por exemplo, você não vai perder peso ou vai ganhar músculo se você não for para uma academia. Não adianta ficar na cama, será que, eu não faço nada, não vai virar nada, entendeu? Não vai virar. Por exemplo, se eu não sair para procurar um trabalho, o trabalho não vai acontecer na minha vida, entende? Por exemplo, se eu não, por exemplo, se tem uma coisa emocional que me acomete e eu não vou para a fisicalidade para resolver isso, ou seja, se eu não vou falar com a pessoa envolvida nisso para resolver o problema, lascou. Por exemplo, se eu estou com um problema emocional grave e eu não vou procurar um tratamento, seja ele qual for, ou uma atitude de mudança, alguma coisa eu não for fazer, não vai mudar. Porque senão a gente fica tentando viver fora da realidade, que é o que? Viver dentro da nossa realidade interna. Só que a gente tem corpo e a gente habita esse plano real. Então a gente precisa fazer alguma coisa que dê lastro à nossa atitude. Isso é a fisicalidade da vida. Então, assim, dentro do meu mundo interno de pensamento tem um monte de coisa que acontece, mas fora dele aí, o que está acontecendo no mundo externo? No mundo externo está acontecendo um monte de coisa. E aí eu preciso, minimamente, já que eu vim para cá, seguir as regras desse mundo. Esse mundo sem dinheiro não funciona, tá? Preciso de dinheiro. Como é que eu vou fazer? Preciso. O meio que eu sei é fazer dinheiro é trabalhando, tá? Trabalhando, tá? Então vai trabalhar. De jeito que eu sei de fazer dinheiro é roubando, então vai roubar. E eu tô falando isso daqui porque, assim, é lógico, né, que é uma ironia que eu tô fazendo, né? Ninguém deve fazer esse tipo de besteira que atente contra a nossa sanidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma necessidade intrínseca de interagir com esse universo que nós fomos convidados a viver, vamos dizer assim, né? Então é muito importante que a gente separe as coisas internas das coisas externas, né? E chegar num consenso, chegar num acordo com isso, entende? Então, por exemplo, para algumas pessoas, ter um trabalho é uma coisa muito difícil, porque emocionalmente ela não tem estrutura para isso, né? Para os tipos de trabalho que aparecem
que parecem favoráveis para ela naquele momento, ela de repente não quer fazer porque ela não tem força, não sei o que. Para outros parece uma coisa natural, a pessoa já vai, já faz e não reclama né? E aí a gente cai de novo naquela vala comum da busca pessoal, né? E o que eu acho que é o ponto disso, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante de ficar de tudo isso que eu falei, né? Que eu não sei se vocês conseguiram compreender bem, mas esse controle mental é muito importante que a gente desenvolva, né? E para desenvolver esse controle mental, a gente precisa muito bem ser honesto com a gente mesmo. É saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos causa ansiedade, daquilo que nos causa raiva. Por que a gente está sentindo raiva? Por que a gente está sentindo tristeza às vezes? A gente tem que procurar, na medida do possível, entender. Se você não consegue sozinho, você tem que procurar um profissional, né? Porque, obviamente, veja, quando eu tomo uma atitude de mudança, eu vou procurar um caminho. E aí é óbvio que Deus vai abrir as portas. Vai aparecer a pessoa certa na hora certa, vai, sabe? Porque nesse processo de depuração, vamos dizer assim, de lapidação da consciência, é um negócio que só vai vir algum mérito em função das tuas atitudes de busca disso. Então, assim, se você faz pouca coisa para conseguir algo, você vai receber muito pouco. Mas se você faz bastante, você vai receber, obviamente, bastante também. Entende? Então, assim, por isso que é uma busca pessoal e intransferível que eu estou falando, né? Então, assim, a gente, às vezes, precisa arrumar a casa minimamente para a gente conseguir dar os passos necessários naquilo que a gente pretende na nossa vida. Às vezes a nossa casa está tão bagunçada, e eu estou dizendo casa fazendo uma alusão à nossa vida interna, né? Às vezes o nosso eu está habitando um lugar tão conturbado que é muito difícil a gente conseguir se orientar, né? Porque a gente primeiro precisa, para a vida, a gente precisa partir de algum lugar, né? Então, por exemplo, se eu sou uma criança e quero virar um adulto responsável, eu tenho que aprender um monte de coisa. Eu tenho que passar por escola, eu tenho que não sei o que lá, e biriri bororó, e eu vou me educando, vou me formando. Um dia eu vou ser um profissional, biriri bororó. Ah, não, eu não gosto de estudar, não sei o que lá. Beleza, você vai ter outros tipos de estímulo durante a tua vida que também vão te, de certa maneira, moldar sua personalidade, e a maneira como você enxerga a vida. Agora, obviamente isso não está relacionado com dinheiro, né? Mas sim com o desenvolvimento da consciência. Então, para cada pessoa, né, tem a sua dose de desenvolvimento. Mas a mim, o que me parece, pelo menos é uma coisa que eu vivo sempre refletindo sobre, é que parece que a única coisa que é necessária para nós, seres humanos, que estamos aqui na Terra nesse momento, é que nós devêssemos desenvolver a nossa capacidade de foco, de centrar a mente, sabe? Sabe? Se a gente não consegue minimamente organizar os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa casa, a gente não consegue organizar isso, a gente não teria condição de habitar um mundo mais evoluído. Imagina você pegar, por exemplo, um exemplo bem chulo e bem básico, assim. Você pega uma pessoa psicótica que tem surtos constantes, 3, 4, 5 surtos por dia, e coloca ela numa casa onde as pessoas são tranquilas. Isso vai gerar um tumulto, não vai? Não vai tumultuar a vida daquela família? Então, é exatamente isso que acontece no plano superior também. Não dá pra pegar um maluco lá de baixo, assim, que tá numa faixa vibratória menor, vamos dizer assim, né? E colocar num mundo lá, porque ele não consegue, ele não adapta. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa super calma e colocar num hospício,
Ela, lógico que ela vai sofrer, mas ela vai falar, não, beleza, né? A pessoa é calma. Ela observa as coisas, ela tem um poder mental de concentração, ela sabe o que ela precisa fazer, minimamente. Pode ser que ficando ali por muito tempo ela enlouqueça também. Mas ela tem uma resistência, uma resiliência para aguentar esse coisa. O contrário não é possível. Então, é o que me parece, como eu digo e repito e vou ratificar a informação, eu acho que a gente precisa, na medida do possível, desenvolver a nossa capacidade de equilíbrio, de centrar os pensamentos, né, de foco. Não vou dizer de foco exatamente, porque foco dá uma ideia de trabalho, depois não é isso. Mas de centrar os pensamentos, né, da gente ter a capacidade de escolher o que é melhor para nós. E isso se chama autorresponsabilidade. Tá certo? Eu gostaria que nós então, a partir disso, fizéssemos uma prece pelos psicóticos, tá? Pelas pessoas que têm algum tipo de problema ou dificuldade, né? Psíquica, emocional, né? E em especial os psicóticos, né? Pelas pessoas que são clinicamente diagnosticadas, vamos dizer assim, porque problemas psicológicos todos nós temos, né? Mas vamos fazer uma prece pelas pessoas clinicamente diagnosticadas. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Bons amigos, vós bem o sabeis que existe uma grande necessidade em nós mesmos de encontrar o caminho de adequação a essa sociedade e aos mundos mais evoluídos, inclusive. E que vós, os bons espíritos, trabalham ativamente pelo equilíbrio dessas mentes, para que os gatilhos emocionais não sejam disparados continuamente atentando contra a nossa sanidade. Por isso pedimos aos bons espíritos que conduzam essas vibrações a esses nossos irmãos que tanto necessitam de um afago, de um carinho, de um apoio, de uma palavra, de uma vibração. Sendo assim, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, conduzam esse tratamento, essa vibração a esses nossos irmãos e irmãs, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Último capítulo, página 62, orar por todos, capítulo 50. O homem iniciado nas belezas imortais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chega a parecer egoísta. Como as aparências enganam, verdadeiramente ele trabalha, mas é dentro de si. No entanto, reconhece a ajuda externa da parte de todos os pontos do mundo onde existe vida. Conhece por experiência própria o quanto valem os seus companheiros e respeita todos os direitos alheios
como um dever da sua compreensão. Todavia, quando começamos a conviver com esse homem ligado a Cristo, é que notamos a sua extraordinária felicidade, porque serve a todos no seu alcance por amor a essas criaturas. Uma de suas virtudes mais expressivas é o desprendimento dos valores terrenos, a renúncia. Ele renuncia para ser mais útil aos semelhantes, recolhendo dos mais velhos em espírito tudo de bom e de vantajoso para a sua consciência. Essa alma ainda tem a qualidade marcante de orar por todos sem distinção. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O iniciado recolhe com ansiedade tudo que lhe possa ser conveniente, de modo que todos saibam que ele é um necessitado. No entanto, ajuda constantemente em silêncio, com uma das mãos que a outra não veja, e sente alegria em ficar no anonimato. Ao terminar esse livro, vamos fazer uma oração por todas as criaturas, pedindo igualmente ao leitor que nunca se esqueça de orar por todos os povos de todas as nações do mundo. Deus de grandeza exuberante, como ponto final deste livro, te pedimos por todas as criaturas da terra, que essa instância de luz seja preservada dos grandes males anunciados pelas profecias, que pelo menos, Senhor, se não podes tirar dos ombros dos homens este fardo, alivia esse peso descomunal das responsabilidades das almas. A humanidade começa a subir um calvário de difícil acesso. Ajuda, Senhor, a carregar essa cruz e que ela possa se transformar em estrela pela compreensão e resignação dos sofredores. Tornamos a dizer o que já foi dito na inspiração do céu. Glória a Deus nas alturas e paz a todas as criaturas da terra. Mas que antes da paz todos possam conhecer e aplicar os conceitos de luz, mesmo nos caminhos das trevas. Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que despertes nos corações dos homens amor de uns para com os outros, porque esse amor é a verdade que liberta e a verdadeira fé que garante a alegria, princípio da felicidade. Jesus, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados, nas jornadas que abraçamos no alto aperfeiçoamento espiritual. E ajuda-nos a compreender o que deve ser compreendido, fazer o que deve ser feito e suportar o que deve ser suportado. Não nos deixe cair em novas tentações que a ignorância tenta nos inspirar. Maria, Mãe de Jesus, que a tua paz seja nossa energia para o trabalho e que o teu amor seja para nós a luz onde encontremos o Cristo para sentirmos Deus. E com essa iluminação das tuas bênçãos, possamos fazer em nós a perfeita cirurgia moral, que assim seja. Amém. Lindo livrinho. Terminamos hoje. Uma linda oração, né? Do Lancelin. E o que dizer, né? Uma linda prece aí no final, né? Bonitinho. Bom demais. Eu tava pensando aqui, me ocorreu uma coisa, né? Que é engraçado, né? Conforme a gente vai se organizando internamente, a gente para de pensar no eu e começa a pensar no eles, né? Eu estava lendo um texto outro dia que falava justamente dessa questão da empatia, que a empatia é um sentimento que cresce na medida em que a gente relaxa, né? A gente jamais vai poder ser empático, né, se a gente estiver tenso, se a gente estiver em situação periclitante, ruim, né? É muito difícil a gente ser empático
se as coisas não estão boas para nós, né? E aí, às vezes, se a gente consegue organizar minimamente a nossa vida, a nossa casa, aí fica mais fácil a gente ser empático. A gente ter empatia pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro, né? E aí, nesse sentido, eu acho que, para mim, pelo menos, o grande recebedor de tudo isso sou eu mesmo, né? Quando eu paro todos os dias para fazer uma prece por alguém, na verdade eu sou a pessoa que mais recebo, né? Porque de fato esses raciocínios e essas preces, elas vão organizando meus próprios pensamentos, e obviamente isso vai fazendo que eu consiga, ao me organizar, né, ter espaço dentro de mim para caber algo mais, né? Que não só eu, né? A pessoa, quando está em surto, por exemplo, o espírito umbralino, por exemplo, um irmão sofredor, ele só pensa no problema dele, num problema específico, né? Ou na vida dele em específico, né? Na existência dele em específico. Uma pessoa cheia de problemas, ela só pensa nos próprios problemas todos os dias, né? Normalmente, né? Então enfim, é um raciocínio que precisa ser amadurecido ainda, né? Enfim, eu gostaria que nós agora fizéssemos uma prece por nós mesmos, para que você possa se concentrar nas suas dificuldades particulares, para que você possa ser amparado pelos nossos bons amigos, né, que vão orientar os seus pensamentos e aclarar as suas ideias em busca de uma solução, né? Vamos lá então? Pai de infinita bondade e amor, vós os bons espíritos, bem o sabeis das nossas reais necessidades e tudo daquilo que precisamos para que os nossos passos sejam mais largos em direção ao aprimoramento das nossas consciências. Sendo assim, te pedimos, meu Deus, através dos bons espíritos, que nos permitam abrir as portas da prosperidade na solução dos nossos problemas. Que as dores e situações que nos afligem possam ser minoradas na medida em que compreendermos a sua razão. Que vós, os bons espíritos, possam conduzir os nossos passos para que nós possamos conseguir aquilo que nos é necessário nesse momento, segundo o nosso entendimento. Sendo assim, pedimos aos bons amigos que estejam ao nosso lado, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Razão da existência. Durante o estágio de evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a se expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso. Pois é a consciência do seu propósito no mundo
que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer no mundo, você utiliza a sua energia, os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo uma razão para continuar levantando da cama todas as manhãs. Essa leitura sai com uma certa frequência, né? Mas enfim, a mensagem dela é muito direta, né? E nos convida o tempo inteiro para achar o sentido da nossa vida. E para encontrar o sentido da nossa vida, a gente primeiro precisa saber quem a gente é, né? Porque não adianta, né? A gente precisa primeiro saber qual o sabor do sorvete que uma criança prefere antes de querer oferecer um sorvete, né? Não sei se esse exemplo é muito bom, mas a gente precisa minimamente acho que criar uma expectativa a respeito do que seria o ideal, né? Ainda que a gente não tenha aí uma previsão do ideal, que a gente tenha pelo menos uma expectativa disso, né? No sentido da gente tentar encontrar um caminho, né? A gente sabe que a gente vai passar por um tempo aqui pela vida, obviamente, e a gente poderia, acho que é de bom tom, né? Organizar as ideias, os planos, né? Olha, o que eu pretendo para essa vida? Eu pretendo isso, isso e aquilo, né? E começar a trabalhar minimamente em busca dessas coisas, né? Ainda que isso mude no futuro, mas a gente precisa começar a vislumbrar essa evolução, esse desenvolvimento, essa coisa que a gente quer, né? Porque a vida não é só trabalhar, né? Também, né? Tem essa questão. Não adianta você ficar só eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar e pagar boleto e a vida inteira. A vida não é isso, né? Aí chega lá na frente, você olha para trás e fala, tá, o que eu fiz na minha vida? Nada, só trabalhei, né? Então a gente precisa de minimamente fazer coisas, né? Ou seja, criando uma conjunção entre a realidade física, que é essa daqui da matéria, que a gente precisa trabalhar para pagar boleto, biriri bororó, que é a parte chata, e a outra parte, que é a parte pessoal, né? Se você conseguir juntar as duas coisas, maravilha, né? Maravilha. Se você conseguir trabalhar com o que gosta e ganhar dinheiro suficiente para bancar a sua vida, a vida que você quer ter, maravilha, perfeito, isso é o ideal. Mas a gente sabe que não é assim, né? A grande maioria vive para pagar boleto, né? E trabalhar para acumular dinheiro de algum jeito, ainda que seja, né? Independente da quantidade, a gente trabalha para acumular dinheiro e para pagar coisas, pagar e pagar. Mas isso necessariamente não preenche a pessoa, né? Não dá essa sensação de preenchimento e de pertencimento que às vezes a pessoa busca. Porque na maioria das vezes, né, essa pessoa está deslocada do eixo essencial dela, né? Ou seja, a essência dela queria que ela fosse diferente, que ela vivesse outra coisa, mas ela simplesmente não consegue. Porque ela nunca se questionou, talvez, né? Ou nunca questionou o que ela está fazendo na vida, né? Ela simplesmente foi. Ela foi jogada, ela foi projetada para aquilo, ela vai naquilo ali e pronto, né? E o que vai além disso é reflexão para as 3 horas da manhã, né? Que cada um tenha a possibilidade e a bênção da criação, para que possa continuar essa reflexão, refletir sobre si mesmo, né? Em direção da sua descoberta pessoal, da sua busca pessoal, da sua espiritualidade, né?
porque é assim. Os gatilhos emocionais que vão nos gerar sofrimento, eles na verdade são um convite para o nosso despertamento, né? A gente só vai despertar a hora que doer. Não adianta, você não vai tirar o pé do espinho se o espinho não começar a entrar no seu pé. Quando ele começa a entrar no seu pé, você vai, opa, você puxa o pé para trás, não é assim? Então, do mesmo jeito são as dores emocionais. Você começa a tomar uns cutucos, aí você fala, opa, preciso ver isso aqui, né? Porque no fundo a nossa consciência sabe mais ou menos o caminho que a gente gostaria de tomar. Ainda que não tenha tudo claro, ela sabe. No fundo, ela sabe, né? Então a gente precisa aprender a se ouvir. Só que para aprender a se ouvir, a gente precisa saber quem a gente é, gostar da gente, gostar da companhia, enfim, começar a aprender o que é isso não é legal para mim, isso é legal para mim, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. E depois de algum tempo dessa prática, você vai começar a se cuidar, a ter respeito por você, né? E com isso, obviamente, encontrar um caminho mais tranquilo, né? Para a sua existência, para o seu, para a sua vida, né, de modo geral, né, no sentido de aprimoramento, de desenvolvimento, essas coisas. Tá certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa se ver em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar, tá bom? Boa noite e até a próxima.